Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão, o que é, suas origens, a sua causa e tipos de tratamento. Pois bem, a depressão é uma doença, ok? Uma doença mental, uma doença psiquiátrica, e caracterizada por uma tristeza muito grande e tal. Então, isso nos afeta, juntamente com a ansiedade, foi considerado o mal do século XX e já é o mal do século XXI. Então, qual é a origem da depressão? Então, a grosso modo, tem muito a se falar a respeito da depressão. Este é apenas um pequeno vídeo para um esclarecimento. A depressão, né, ela tem as suas origens em traumas do passado. Então, traumas, muitas vezes, do período da infância, do período infantil, ok? E aí você pode estar perguntando, mas os traumas atuais não causam também depressão? Alguns males vão trazer também sintomas de depressão. Alguns males. Por exemplo, a esquizofrenia vai trazer sintomas de depressão. A própria depressão, a ansiedade, a baixa autoestima, o luto, a melancolia e tantos outros. Então, se é algo do presente, vai ter muito mais a ver com o luto, com a melancolia ou com outro distúrbio, transtorno como esse. Então, a depressão, a grosso modo, nós dizemos que é excesso de passado. São coisas do passado que não foram resolvidas, ok? Isso é depressão. E não é frescura, como a maioria das pessoas pensam e dizem. É uma doença. A pessoa não está assim porque quer estar. A pessoa não está nesse estado simplesmente por capricho ou desejo de estar assim. Na verdade, muito pelo contrário. A pessoa quer sair dessa situação e não consegue. Nós devemos ter muito cuidado com alguns mitos a respeito da depressão. Alguns deles, por exemplo, a pessoa fala que quer se matar, quer se suicidar, quer tirar a sua vida, e isso não acontece. Pode ter certeza de uma coisa que eu estou te falando. 100% das pessoas que se suicidam é por causa de depressão. 100%. Então, a pessoa, ela chegou a tirar a própria vida, é por causa da depressão, ok? E, então, as causas, como eu falei para você, né? Na verdade, qual é a origem da depressão? Primeiro eu falei sobre a origem. A origem são os traumas, as dificuldades do passado que eu não consigo lidar com essas dificuldades. Então, isso é a depressão. E o que vai causar? Preste atenção. Basicamente, são 4 as origens aí, né? As causas da depressão. 4. A grande maioria dos psicanalistas, né, vão falar que somente 3. Eu, como sou psicanalista, professor de psicanálise, eu sou também hipnoterapeuta, eu trabalho com técnicas como a TCC, PNL, terapia noutética e tantas outras. Eu sou teólogo, tá? Professor de teologia também. Então vamos lá. Basicamente as pessoas vão falar que são 3 as causas da depressão. É a causa genética, que acaba sendo hereditária. Nós temos uma causa física e também os traumas. Então a causa genética, tá? A física e os traumas. Eu acrescentaria mais um, que é a causa espiritual. Devo dizer, né, que como pastor, como teólogo, eu acredito sim na causa espiritual da depressão. Mas é 1% só dos casos. 99% não vem. Porque aqueles que se dizem cristãos, dizem que um cristão não pode estar em depressão porque é coisa demoníaca, coisa satânica, e não é bem assim. Então, na verdade, esse último caso que eu estou te falando, que é 1%, os agentes espirituais, eles podem sim fazer uma opressão tão forte sobre uma pessoa e ela vir ficar deprimida. Mas é 1% dos casos, talvez até menos, ok? Quando eu falo com você que é genética, né,
alguns vão dizer hereditário, é muito comum. Então, se os seus pais, se os seus avós tiveram depressão, é possível que você possa desenvolver também. Quando eu digo que é física, é uma situação cerebral, e daqui a pouco eu vou dizer, por causa do cérebro, né? Então, a pessoa pode ficar com depressão, ok? E os traumas que nós já falamos, essas são as origens. E causa, o que causa então a depressão? Vamos entender. O nosso cérebro, dentre outras funções, ele tem a função também de liberar alguns hormônios neurotransmissores, ok? E os hormônios são vários, né? Mas os principais hormônios do bem-estar, da felicidade, da alegria, do bom humor, né? Do amor e por aí afora, é a oxitocina, a dopamina, a neuroadrenalina. Então são hormônios aí, e temos outros, ok? Esses hormônios vão trazer para a gente o bem-estar, a felicidade, o bom humor, a alegria. O que acontece? Se a causa é genética, se está na sua genética, por causa dessas causas genéticas, o seu cérebro não vai liberar esses hormônios. Quando eu digo que é físico, é no cérebro, diretamente no cérebro. Ele que deveria liberar esses hormônios, ele não está liberando. Se é por causa dos traumas, os traumas afetaram de uma tal maneira o seu cérebro que ele não libera esses hormônios. E se é espiritual, a opressão foi tão grande, afetou o seu cérebro e ele não consegue liberar esses hormônios. Então eu não produzo esses hormônios que vão trazer o bem-estar para mim. Então, essa está aí as causas, ou estão aí as causas da depressão, né? Como tratar a depressão? A depressão, ela deve ser tratada com terapia e, em alguns casos, na maioria dos casos, com medicação, com remédios, ok? Então, terapia. Eu posso tratar somente com terapia? Sim, em alguns casos, somente a terapia vai resolver. Mas em muitos casos, quase que na maioria deles, vai ser necessário entrarmos também com um remédio, com uma medicação. Esse seria aí o tratamento mais indicado. Então, eu trabalho, né, com a terapia, com vários tipos de técnicas e terapias aí, e tem trazido muito resultado. Então, só uma pequena informação, a grosso modo, para você, a respeito da depressão. Então, é uma doença, é um transtorno, é um distúrbio, ok? Não é frescura, é causado, né, geneticamente ou fisicamente, ou por causa de traumas e depressões, e alguns agentes espirituais, em um caso ou outro, muito raro, pode trazer também a depressão, né? O que acontece, né? Essas são as origens. O que vai causar? Repetindo para você, o que vai causar? Nós precisamos da liberação, o cérebro precisa liberar a dopamina, a oxitocina, a neuroadrenalina, hormônios como esse, para que sintamos bem. Então, quando estamos deprimidos, simplesmente o cérebro não libera esses hormônios, tá? Então, muitas pessoas dizem assim, mas se eu tomar o medicamento, eu vou ficar dependente desse medicamento. Num outro momento, eu vou falar para você qual a função do medicamento na depressão, qual é o papel dele, né? E aí você vai entender melhor. Então, esteja conosco, nos acompanhe no canal. Eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative também o sininho para que você possa receber conteúdos como esse quando nós postarmos os conteúdos. Um abraço.